Irmãos, eu vou ler Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom no Messias. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo no Messias, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho do Pai, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude do Messias, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, o Messias, de quem todo o corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Messias testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos alheios à vida no Pai, por causa da ignorância e que vivem pela dureza dos seus corações, os quais tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendestes o Messias, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade, no Messias, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências no engano, e que vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo o Pai em justiça e retidão, procedentes da verdade. Irmãos, eu vou parar aqui, o que eu quero explicar é o que eu li aqui a respeito de que eles botaram aqui, que aqui é uma parte que eu vou explicar para vocês, porque sempre me perguntam, dizendo para mim, mas ele mesmo disse que uns para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres. Mas aqui é o que eu li para vocês, e eu quero que vocês leiam também, para vocês verem que o que eu estou falando não é mentira. É que é para fazer a vontade no Messias, que é o amor ao Pai e ao próximo. Então, se esses que se dizem pastores estão fazendo isso, estão ensinando a salvação, estão anunciando o reino para vocês, de graça, sem cobrar um centavo, porque essa é a vontade do Pai, irmãos. É que é de graça que a gente recebeu e de graça a gente passa. Então eu estou lendo isso para vocês porque muitos vêm me perguntar a respeito dessa passagem em Efésios, porque dizem que, existe sim outros pastores. Mas se o que eu estou lendo aqui para vocês é o certo, e aqui está dizendo que ele é a cabeça do corpo. E se aquele que se bota como pastor tem que fazer a vontade dele, ensinando ele para as pessoas. E não preceitos de morte do Velho Testamento, dizendo que Moisés era um homem do Pai. Abraão, Isaac, Jacó, todo aquele que matou, roubou e destruiu não procede do Pai. E é por isso que eu estou tentando mostrar para vocês que todos que se botam dizendo que são pastores, não pode cobrar, irmãos, é de graça. E se nós fazemos parte do corpo ao qual o nosso Messias, ele é a cabeça, a gente tem que fazer as obras de acordo com o que o nosso mestre nos ensinou.
Então, busquem a verdade. Eu tô lendo aqui para vocês no intuito de o amor ao Pai e ao próximo, fazendo a vontade assim do nosso Mestre, tá? Eu vou continuar lendo aqui, agora a partir do versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furta, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito do Pai, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem, assim toda a malícia. Antes sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também o Pai no Messias vos perdoou. Sede, pois, imitadores do Pai como filhos amados, e andai em amor, como também o Messias vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício ao Pai em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conservação torpe, nem palavras vãs, ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino do Pai, no reino do Messias. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira do Pai sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Pai. Andei como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Messias, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto é só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e o Messias te iluminará. Porquanto vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade no Messias, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Pai, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Pai e em nome do seu Filho, o Messias Emanuel, sujeitando-se-vos uns aos outros no temor, no Messias. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Messias, porque o marido é a cabeça da mulher, como também o Messias é a cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita ao Messias, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amei vossas mulheres, como também o Messias amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também o Messias o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro ao Messias e à igreja.
Não obstante vós, cada um dê por si também, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Irmãos, eu vou ler só até aqui, mas o que eu quero que vocês entendam é que aqui Paulo está se referindo a nós, porque a igreja somos nós, ao qual nós fazemos parte do corpo. Por isso que ele diz aqui o mistério, ó, no caso aqui, ó, eis porque deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher. Aqui se refere aos apóstolos e ao Messias. Mas a partir do momento que a gente busca a palavra e que a gente obedece, a gente faz parte do corpo, ao qual ele é a cabeça. Tá bom? Então, busquem a verdade. Entendam que a igreja que ele está se referindo aqui não é um templo de pedra, são pessoas. Procurem entender que nada do que está sendo falado e nada do que está sendo dito acrescenta nada para a salvação. E sim, busquem ver que eles não estão anunciando a palavra que nós estamos aqui vindo ler. Eles querem oferecer para vocês as coisas do mundo, prosperidade, riqueza, conhecimento, trabalho, oferecendo, dizendo que curas. Mas o intuito aqui, irmãos, é a salvação, o reino do Pai. Porque tudo vem desde o início ao engano. O Pai, ele mandou a lei. E o que eu quero que vocês entendam é que esse engano vem através dos anjos caídos. E aqui diz, aos filhos da desobediência o Pai se ira. E a justiça do Pai, ele já disse, ó, a condenação dos anjos já está aqui. Eles já foram condenados. E eles não querem que as pessoas alcancem a salvação. As moradas a qual o Messias falou que ia preparar já estão preparadas. Porque os anjos, eles caíram e as moradas ficaram vazias. Então, irmãos, entendam que está muito próximo. Por isso que vêm e dizem coisas horríveis para nós. Mas aqui vocês têm que ver a diferença. Eu estou abrindo a palavra e lendo para vocês, ó. Eu abro a palavra, ó. Eu leio para vocês. E a vontade que eu tenho é tudo por amor. Porque assim como um dia eu tive dúvida, como eu falei, eu procurei, eu li. Eu não fui pelo que os outros falam. Eu li, eu queria conhecer o Pai, então eu li. E ali eu vi o que o filho falou, o que o Pai falou. O Pai, através do profeta e do anjo, disse, Emanuel. E o filho disse, Pai que está no céu. E se vocês forem em Atos 17, vocês vão ver o Pai habita no céu e foi ele que fez tudo. E que ele não é servido por mãos de homens, porque ele que serve a gente. Ele não requer nada das mãos da gente. Ele não quer sacrifícios. A boa obra é ajudar o órfão, a viúva, o necessitado, ajudar aquele que precisa. Então o intuito da gente é esse, irmãos. Façam a vontade do Pai, que é o amor ao Pai e ao próximo. E aqui nos comentários, se vocês quiserem acrescentar qualquer coisa, podem botar. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar que eu respondo. Porque quem adulterou a palavra não fui eu. Porque não fui eu que escrevi a Bíblia. Porque senão eu estaria recebendo por ela. Porque nem de graça ela é. Essa Bíblia aqui que eu uso para ler para vocês é uma Ferreira de Almeida. Das mais antigas. Porque quanto mais nova a Bíblia é, mais adulteração e mais fermento eles botam. Então acordem, busquem a verdade, batam que a porta vai se abrir. E a porta estreita que é o nosso Messias, Emanuel, que ele veio do Pai. Como eu li ali para vocês. Aquele que desceu, ele subiu. Então percebam a diferença, irmãos. Ele não está morto, ele ressuscitou. Ele é o único pastor. Ele chama as ovelhas dele pelo nome e elas saem para fora do aprisco. Então busquem a verdade, que o intuito aqui todo é a salvação. Paz, forte abraço, irmãos.